pessoal, sejam bem-vindos ao Zoomicrocast, um podcast onde falamos sobre a ciência na zootecnia e na microbiologia. Sou Ângelo Rafael, estudante de zootecnia. Eu sou o Hudson, sou estudante de zootecnia também. A gente veio passar um pouco do conhecimento da gente sobre as micotoxinas. E hoje, no episódio de hoje, vamos conversar um pouco sobre o tema, tanto na saúde animal quanto na saúde humana, das micotoxinas, em especial a zearalenona e as aflatoxinas. Então, começando com a zearalenona. Ela é produzida por um fungo do gênero Fusarium e aparece em cereais, principalmente em condições da umidade mais elevada. O problema dela é que ela emite o hormônio estrogênio, causando sintomas reprodutivos. Um exemplo clássico de enfermidade associada à síndrome em suínos. Falando um pouquinho também das aflatoxinas, as aflatoxinas são produzidas pelos fungos Aspergillus flavus e parasíticos, apresentam em grãos armazenados de forma inadequada. Seu principal alvo de doenças é o fígado, causando aflatoxicose. Nos bovinos e nas aves, essa enfermidade é bastante comum. Em vacas leiteiras, por exemplo, além de dar perda na saúde e na produção, existe risco de contaminar o leite e passar para o consumo humano. Então a gente pode imaginar que são doenças que podem ocasionar os animais e também pode prejudicar na saúde humana. Bom, e para dar continuidade, a gente recebeu algumas perguntas de vocês, telespectadores, e vamos responder aqui. Escolhemos algumas, vamos a... Bom, aí um dos nossos telespectadores mandou uma pergunta para a gente. Ele é um produtor que já teve alguns problemas com micotoxinas. Então, vou perguntar aqui e a Ângelo vai responder. O que são as micotoxinas e como elas surgem nos alimentos e nas rações? Então, como eu já havia falado, elas são substâncias tóxicas, ou seja, elas gostam ali daquelas condições de umidade elevada, o calor e armazenamento inadequado. Mesmo em pequenas quantidades, podem causar sérios prejuízos à saúde animal e humana. Bom, vamos para a segunda pergunta. Por que elas são consideradas as mais preocupantes? Porque elas são as mais preocupantes, porque elas são as mais comuns de a gente estar vendo, está ocasionando algum acontecimento com elas, e também já foram as mais estudadas. A zearalenona tem ação estrogênica e causa grandes problemas reprodutivos. Então, mexe diretamente no bolso do produtor. Já as aflatoxinas são hepatóxicas, afetam o fígado e diminuem a imunidade dos animais. Em casos graves, pode até causar câncer. Então, está diretamente ligado ao bolso dos nossos produtores. Outra pergunta me enviada pelos nossos telespectadores é: em quais matérias-primas e quais condições as toxinas apresentam mais frequência? Bom, elas aparecem com mais frequência em milho e trigo, principalmente em regiões úmidas. Como eu já havia falado, elas gostam muito da umidade. Já as aflatoxinas são comuns em milhos, amendoim, algodão e soja, sobretudo quando há um calor. Bom, mais uma pergunta, muito importante também essa: quais doenças e síndromes estão associadas à zearalenona e às aflatoxinas? Bom, essas micotoxinas têm várias doenças que estão diretamente relacionadas a elas. A zearalenona está principalmente ligada a alguns distúrbios reprodutivos, como a infertilidade, alguns abortos, o anesto e até a queda da taxa de concepção. Já as aflatoxinas, elas causam uma hepatite tóxica, uma necrose hepática, a queda da produção de leite, menor ganho de peso e a imunossupressão. Então, em aves e em suínos, os prejuízos ainda são maiores, porque causando as doenças mais graves e mais elevadas. Outra pergunta dos nossos telespectadores é: existe diferença na sensibilidade entre as espécies? Bom, um ponto muito importante. Existem sim. Suínos e aves são mais sensíveis. Por exemplo, já bovinos têm uma maior capacidade de degradação ruminal, mas não estão totalmente protegidos. Caprinos e ovinos apresentam uma redução na fertilidade. Bom, outra pergunta aqui
Além dos animais, há risco para humanos? Sim, a grande risco para os humanos, como a gente já tinha falado na resposta de outra pergunta, o consumo de alguns produtos contaminados pode levar à ingestão dessas micotoxinas e, no caso das aflatoxinas, ainda é maior o risco, porque elas têm algumas toxinas que são causadoras de câncer de fígado. Então, uma questão da saúde pública que tem que estar muito em cima dessas micotoxinas para não ocasionar o acontecimento de câncer. Outra pergunta são quais são os sinais que indicam a intoxicação pela zearelona? Bom, os sinais a gente pode ver assim no animal, que é o inchaço de vulva, secreção vaginais anormais, infertilidade, abortos, cios irregulares e a baixa taxa de empreguez. E eu te pergunto, Ângelo, e nas aflatoxinas? Nas aflatoxinas a gente pode ver apatia, diarreia, perda de apetite, intercerecia, redução de crescimento e a queda na produção de leite ou de ovos. Então, outra pergunta aqui. Como é feito? Como pode ser feito esse diagnóstico? Bom, Ângelo, alguns diagnósticos, como você acabou de falar, pode ser visual. A gente pode ver visual alguns problemas e depois de identificar visualmente, a gente pode ir para algum diagnóstico que envolve análises laboratoriais de rações e de grãos consumidos por esses animais, somada à avaliação clínica desses animais. Então, como eu já tenho falado, essa avaliação clínica é essencial, que é feita pelos nossos amigos veterinários, e depois vai para essas análises laboratoriais dos alimentos que esses animais consumiram. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o controle e a profilaxia. A gente teve uma pergunta enviada por um produtor, procurando como é que ele faz para controlar mais essa parte das micotoxinas, quais são as práticas que ele pode utilizar para reduzir essa contaminação. Bom, uma boa pergunta desse produtor. Então a gente pode evitar guardando os grãos em locais secos, que ali já vai livrar da umidade. Oferecer alimentos de boa qualidade, evitar o acúmulo de poeira e resíduos, na parte de silos ali, ser silos bem vedados, que isso vai ajudar bastante a evitar. Então a gente tem aqui mais uma pergunta. O controle da umidade e da qualidade do solo pode influenciar? Sim, Ângelo. Essa parte do controle dos alimentos é essencial na colheita. O produtor tem que prezar por colher o alimento na hora certa da colheita, ali prezando a umidade certa, porque senão vai prejudicar no armazenamento desses alimentos. E quais são as medidas práticas que o produtor pode adotar dia a dia para monitorar esses grãos, monitorar essa silagem? Bom, uma coisa é certa, é manejo. Estar de olho ali, monitorar a umidade dos grãos, fazer análise, periodificação de ração, utilizar dissolventes, manter silos limpos e sempre trabalhar com a matéria boa, a matéria de procedência. Chegando agora nas perspectivas, temos mais duas perguntas. Quais tendências de pesquisa existem no combate das micotoxinas? Bom, é muito, muito importante isso, muito importante essa pergunta. A gente vê que foi falado na sala de aula pela nossa professora Suzana que algumas tendências já estão sendo desenvolvidas, como o desenvolvimento de algumas enzimas e micro-organismos, que eles são capazes de degradar aquela toxina e degradar aquilo que foi produzido pelas micotoxinas, principalmente ruminantes, ali dentro do rumen, dentro da microbiota do rumen, e colocar alguns micro-organismos ali dentro que possam trabalhar diretamente atacando essas toxinas. E além de sensores, alguns sensores que detectam diretamente as toxinas dentro dos grãos, dentro dos silos, então, para fazer com que esse animal não consuma essa toxina. A última pergunta que a gente tem sobre as perspectivas a mudança climática pode piorar o problema das micotoxinas?
Sim, sim. Por exemplo, se você ali guardou todos os grãos em ali guardado em lugar seco, o aumento da temperatura e a variação da umidade criam condições ideais para os fungos. Ou seja, se aumentar a umidade, vai criar o que os fungos mais precisam para sobreviver naquela área. O que pode elevar a ocorrência das mitotoxinas em diferentes regiões. Pronto, pessoal, essas foram as perguntas e para fechar. Para fechar o nosso programa de hoje, as micotoxinas representam um grande desafio para a produção animal, mas também para a produção, para a saúde humana. A prevenção e o monitoramento e as boas práticas de manejo são as melhores armas contra as micotoxinas, a zearalenona e as aflatoxinas. Esse foi mais um episódio do Zoomicocast que a gente desenvolveu, trazendo a ciência aplicada diretamente no campo e a facilidade. Até a próxima, pessoal. Então, valeu.